Hoje eu vim contar como os livros me salvaram da depressão e seguem me salvando até hoje. Oi, hoje eu vim contar a minha história. Meu nome é Natália e eu sou leitora desde sempre. Desde a alfabetização, desde a primeira vez que eu vi o conceito dos livros, eu já me apaixonei. Eu lembro que eu tava na escola, na primeira série, e os alunos eram levados pra biblioteca da escola e lá a gente tinha tipo um tour pela biblioteca e a professora lia um livro, fazer uma rodinha assim dos aluninhos e lia o livro pra eles. Todos os alunos da minha sala não eram alfabetizados, incluindo eu. E antes disso, eu não sabia do conceito do livro, que era aquela coisa de ter uma história dentro das páginas e aí a gente lia aquela história e era assim que a gente absorvia aquela história. Antes disso eu só assistia histórias na TV, então eu via a professora lendo aquilo e aí surgindo toda uma história na minha cabeça a partir daquilo e fiquei completamente encantada pelos livros. Eu lembro que eu queria logo aprender a ler rápido e foi isso que aconteceu. Eu me alfabetizei mega rápido, fui uma das primeiras crianças da sala a alfabetizar. E a partir dali, os livros se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Eu falo que os livros são a coisa mais importante da minha vida e isso é muito clichê. Só que a partir dessa altura do campeonato, os livros, eles começaram a literalmente me salvar. Porque desde a infância eu comecei a desenvolver depressão, eu só fui descobrir depois de adulta que eu tinha depressão, mas desde a infância eu já tinha desenvolvido isso. E a biblioteca, assim como para muita gente, era um lugar de conforto, aconchego e refúgio principalmente. Eu fugia das situações ruins que aconteciam na minha escola, que não eram poucas, para ir para a biblioteca e ficar com os meus livrinhos. Hoje eu tenho 25 anos de idade e eu tenho um lugar na internet onde eu falo sobre os livros. Os meus hábitos de leitura, o meu gosto para leitura foi mudando muito ao longo dos anos e esse nem é um vídeo sobre isso. Mas os livros foram, em vários momentos da minha vida, a única maneira que eu tinha para seguir em frente. Porque quem tem depressão tem, geralmente, ideações suicidas. A pessoa pensa em acabar com tudo muito frequentemente, porque esse é um dos sintomas da depressão, para quem não sabe. E os livros sempre foram, para mim, algo do tipo, eu só vou ler mais esse e aí depois eu penso nisso. E a ideação suicida de depressivos e pessoas com transtornos psicológicos passam. Elas às vezes dão picos de crises e aí depois de um tempo passa. E aí, durante o tempo que eu tava lendo aquele livro ali, acabava que a sedação passava. E assim eu segui anos. Aí inclusive veio One Piece. Que One Piece é livro, né? Mangá. Mas eu tive essa conexão mais com anime, que eu pensava, eu vou assistir, eu vou esperar, eu não vou fazer nada contra a minha própria vida, porque eu quero saber o final de One Piece. Quando você tem depressão, essas sparkles, essas faíscas que podem parecer pros outros muito aleatórias e muito simples, são tudo pra gente. E os livros eram isso pra mim. E aí, por muito tempo, eu entrava em crises horríveis e as histórias me puxavam de volta. Eu tive anos piores que os outros. Descobri também que tinha outros transtornos, como transtorno de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. Os livros também serviam muito para diminuir a minha ansiedade e muito para me acalmar, porque quando eu parava e lia, eu conseguia entrar no estado de mindfulness. Mindfulness é um conceito onde a mente flui, literalmente. A palavra pode ser traduzida como atenção plena. Então é aquela prática de se concentrar exatamente no presente. A atividade mais mindfulness que existe é a meditação. Só que tem outra atividade que as pessoas não sabem, mas que também causa esse mesmo estado de atenção plena, que é a leitura. A leitura talvez seja uma das atividades mais acessíveis, cotidianas e práticas para a pessoa entrar no estado de atenção plena. Porque a meditação para muita gente pode ser difícil no início e muitas pessoas se sentem intimidadas porque a meditação requer
Fazer algo novo que às vezes a pessoa nunca fez, não tá acostumada. E a leitura, todo mundo já leu algum livro, né? Então aquelas preocupações com o passado, com o futuro, que as pessoas que têm transtornos mentais, e principalmente transtorno de ansiedade, têm, geralmente são deixadas um pouco de lado naquele momento que a pessoa tá lendo para dar atenção ao agora. Por isso que os livros também me ajudaram muito, porque eu utilizava deles como essa válvula para diminuir a minha ansiedade. Porque lá por 2019 e 2020 eu tinha muita crise de ansiedade, eu tomava medicamento. E aí chegamos no ano de 2021, que foi um ano que eu criei aqui o espaço para falar sobre livros. Eu criei o Instagram e aqui o YouTube. Esse, na verdade, é um vídeo de recomeço aqui no canal, mas a gente já vai falar sobre isso. E os livros tomaram outro significado da minha vida, mais um significado da minha vida, porque eu comecei a ajudar pessoas através deles. E não só isso, mas eu comecei a conhecer pessoas que tinham essa mesma paixão pelos livros, mas que também tinham esses mesmos transtornos mentais que eu, muitas vezes também a depressão. E essas pessoas sempre vinham me relatar coisas sobre a vida delas que parecia muito sobre coisas que eu passava na minha vida também, ou que eu estava passando. Eu percebi que tem muita gente que passa pela mesma coisa que eu. E foi essa inspiração para gravar esse vídeo. 2021 foi um ano muito difícil, porque foi o ano que eu tava muito perdida sobre a minha vida, que eu tinha acabado uma faculdade que eu tinha odiado fazer cada minuto, e principalmente porque a gente tava bem no meio, né, da questão da pandemia, que foi uma coisa que prejudicou muito a saúde mental das pessoas. Mas o ano passado, que foi o ano de 2022, foi um ano mega difícil pra mim também, porque ele teve o resultado das coisas que aconteceram em 2021, e eu me sentia uma folha em branco. Eu não sabia pra onde ir, mas eu sabia que eu não queria continuar na mesma que eu tava e que eu queria superar a depressão. 2 livros no ano de 2021 me clarearam muitas ideias e mudaram toda a minha percepção da minha vida, que foi Feiticeiro de Terramar, da Ursula K. Le Guin, e principalmente Bint, da Nnedi Okorafor. Esse aqui, na verdade, mudou a minha percepção de mundo. E esse aqui me ajudou a sair de uma crise depressiva. São 2 histórias muito simples. Esse aqui é um livro de fantasia, onde o protagonista é um mago, ele tá treinando pra dominar melhor a magia. E aí, no meio do caminho, ele acaba encontrando sombras e ele vai ter que lidar com essas sombras. E isso é tudo uma grande metáfora pra nossas sombras da nossa vida real. Mas foi Bint que me fez ver que eu queria viver. Eu já tinha esse conceito de queria viver antes, porque eu já tava melhorando da depressão. A Bint, ela tem transtorno de ansiedade em dado momento do livro, ela tem transtorno pós-traumático, na verdade. E a Bint, ela é o pleno retrato da garota do século XXI. Ela ama a família dela, ela quer muito estudar, e o sonho dela é entrar numa universidade. A Bint é um símbolo para várias coisas, e ela é principalmente uma metáfora para muitas situações do nosso mundo atual e do nosso mundo passado. A Bint vai pro mundo com tanto medo, mas ao mesmo tempo ela é tão corajosa. Todas as pessoas que passam pelo caminho da Bint são tocadas pela Bint, e isso é inclusive um dos temas mais abordados no livro. Todo momento da história que eu estava lendo o livro era como se eu estivesse lendo a minha história, em formato de uma metáfora muito bonita. E eu usei desse livro como uma inspiração para poder seguir com a minha própria vida. Eu queria também viver a minha própria aventura e que eu queria ser a protagonista da minha própria vida. Eu lembro que em 2021 ou 2022, que foram os anos, por incrível que pareça, um dos anos mais difíceis pra mim, por causa dessas questões de estar completamente perdida na minha vida. E eu fiquei pensando que tudo que eu queria fazer hoje era pra honrar e redimir as coisas com a minha eu de 13 anos. Ela era muito forte. Ela era principalmente cheia de sonhos. Ao longo desse tempo todo que passou, eu fui percebendo que eu tinha esquecido meus sonhos. E o mais legal é que a internet hoje é muito mais acessível. Tem um monte de gente aqui gravando sobre a sua própria vida, falando sobre suas próprias experiências, igual eu tô fazendo agora. E essas pessoas, elas acabam nos inspirando.
e eu fui procurar inspiração. E eu achei um canal aqui no YouTube, eu vou ter que citar ele em específico, porque foi também quem me deu a virada de chave pra voltar a fazer vídeos aqui no YouTube. Porque se você tá assistindo esse vídeo no momento que ele saiu, provavelmente só tem ele aqui no meu canal. Mas a verdade é que esse não é o primeiro vídeo da minha vida. Eu já tinha o canal faz quase uns 2 anos. E eu nunca tava satisfeita com o que eu tava gravando pra ele. Eu não sentia que eu tava fazendo o que eu faço lá no Instagram, que é ajudar as pessoas, inspirar as pessoas, às vezes até mudar a vida das pessoas, como elas me contam que acontece. Eu acabava nunca sentindo nem vontade de vir gravar vídeo aqui, porque eu me sentia completamente desconfortável com tudo que eu estava gravando, porque tudo que eu estava gravando parecia sem sentido algum. Parecia só uma replicação de tudo que as pessoas fazem no meu nicho, que são os livros. Então um dia o YouTube me recomendou o canal chamado Plan D. Esse canal é de uma menina coreana. Ela simplesmente grava sobre a vida dela. E esse canal me inspira tanto porque ela grava coisas tão simples que ela chama de coisas cotidianas, mas que são tão singelas e que são coisas tão importantes. Pra mim, uma pessoa que tem depressão ou qualquer outro transtorno, ela não vive uma vida como as pessoas saudáveis. Todas as coisas que as pessoas saudáveis acham que são rotineiras, cotidianas, corriqueiras, fáceis, hábitos da rotina delas, são um grande desafio pro depressivo. Essas pessoas, elas não conseguem fazer o simples. O simples é uma grande batalha todos os dias. Eu não sei onde eu vi isso, mas eu vi essa frase na internet, que o sentido da vida está na manutenção da vida. Uma vida sem manutenção, uma vida que não é vivida, ela é uma vida que ela acaba perdendo o sentido ao longo do tempo. E eu me dei conta assistindo a vida dessa menina. E eu pensei, nossa, que maravilha seria se eu pudesse levar a minha vida com tanta leveza e tão saudável quanto ela leva a vida dela. E eu acho que a internet hoje, ela é um espaço que por muitas vezes pode parecer tóxico para as pessoas, mas para mim é um espaço de extrema inspiração e eu tenho certeza porque para muita gente também é. Muita gente acha na vida das outras pessoas uma inspiração para seguir em frente. E era todo esse sentido que eu queria trazer aqui pro meu canal no YouTube. Eu queria ser esse material, essa inspiração para que as pessoas pudessem sentir que a vida vale a pena. Não só sentir que a vida vale a pena, tipo um clichê, sentir que vale a pena ficar curado da depressão, sentir que vale a pena lutar contra a depressão. A depressão, ela não é uma coisa pra sempre, nada é pra sempre. Ela pode até ter fases, né? Pode até chegar um momento que você tá super bem, outro que você não tá tão bem, alguns que você tá mal. A gente tem recaídas, a gente tem crises. Esse é um vídeo redirecionado a pessoas que têm depressão e outros transtornos psicológicos. Então, eu queria deixar uma mensagem final e dizer que vocês principalmente não estão sozinhos. Tem realmente muita gente assim, o que é até bem preocupante se parar pra pensar, porque parece que tem muita gente que precisa de ajuda. E que a internet pode ser e deve ser um agente que ajude você a ficar melhor e não pior. Procurem lugares, pessoas, procurem aplicativos, procurem coisas na internet que façam vocês se sentirem inspirados, porque a gente não é nossos transtornos, a gente é a gente, e a gente aprende a lidar com eles, a gente aprende a driblar, a gente aprende a viver melhor, a gente aprende a ficar mais forte para lidar com eles também. E se você me assistiu até aqui, eu espero que esse possa se tornar um local onde você possa tirar essa inspiração, onde você possa se desenvolver, que talvez essa minha melhora que eu ando tendo inspire a sua vida também. Porque sim, eu parei o canal não foi porque eu estava mal da depressão, na verdade eu só tenho melhorado desde mais ou menos a metade do ano passado até agora. Mas eu não sabia muito bem o que eu queria fazer com o YouTube, como que eu queria me comprometer com esse lugar aqui. Porque também tinha isso, eu não me comprometia, justamente porque eu não sentia um propósito, assim como eu sinto lá no meu Instagram, que é @lendoconatalia. Se você também quiser acompanhar por lá, o link vai ficar aqui na descrição. E a maioria das pessoas que me acompanham por aqui são pessoas que me acompanham lá no Instagram também. Então, pra vocês, eu digo que aqui vai virar um cantinho onde eu vou mostrar muito mais sobre esta minha nova vida. Essa minha vida tentando ser protagonista na minha própria vida. Que esse seja um recomeço incrível pra todo mundo, pra mim, pra você, e que seja um recomeço
tão mágico quanto as palavras que a gente sempre encontra nos nossos livros favoritos. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!